Olá, tudo bem? Estamos aqui para mais um episódio aqui da Mostra Elite Design. Nós estamos na cabana Ardar que Viva, a cabana Pérola Mini, que é a nossa parceira, que é o nosso estúdio, que tanto nos traz aqui diversos conteúdos aqui da Mostra Elite Design. Eu vou conversar com a Fabiana Costa, que é arquiteta e é responsável por um dos ambientes aqui dessa mostra. Seja bem-vinda, Fabiana. Obrigada. Me conta um pouco de como você decidiu estar aqui. Eu recebi o convite da mostra, na verdade eu nunca tinha participado de mostra de decoração, foi a minha primeira mostra, e eu recebi esse convite e achei que era uma boa oportunidade de mostrar meu trabalho, né, de me tornar mais conhecida e também mostrar uma parte de projetos que eu tenho trabalhado, que é projetos de neuroarquitetura, e aplicar no meu ambiente. Achei que era uma estratégia interessante para apresentar uma área que muita gente não conhece. Tá, e quem é a Fabiana? Eu sou arquiteta, sou formada desde 2005, trabalho com arquitetura de interiores. Atualmente, o meu foco é em projetos com neuroarquitetura, com esse toque de neuroarquitetura, que na verdade é como o nosso cérebro interpreta o espaço, né? Que legal, isso é um ponto interessante. Eu queria que tu falasse sobre como é que a gente interpreta, né? Porque tem uma velha frase que diz assim, gostos, cores e amores não se discutem. Sim. Mas como é que tu junta isso no cérebro das pessoas? Exatamente. O que a gente percebe hoje em dia? Existem muitas pesquisas que mostram que o nosso cérebro, ele interpreta o ambiente sempre, não existe ambiente neutro, né? Ele pode ser todo branco e de alguma forma ele vai te afetar pro bem ou pro mal, né? Então, na verdade, o meu primeiro contato com isso foi quando eu virei mãe e eu fui escolher a escolinha para o meu filho, né? E aí a gente pesquisando escolinhas, tive contato com uma escolinha que tem a metodologia montessoriana. E é um espaço todo preparado para a criança ter autonomia. E foi a primeira vez que eu vi que como realmente um espaço pode mudar o comportamento do ser humano, né? Então, foi meu primeiro contato com isso e comecei a aprender um pouco mais. E o espaço, ele pode, como eu falei, ele pode tanto te ajudar quanto te prejudicar, né? Então, a minha ideia para o ambiente da mostra foi criar um ambiente de bem-estar. Então, o meu espaço é um banheiro e eu queria que fosse um banheiro que promovesse relaxamento. Sim, porque vamos lá, né? Eu só preciso fazer esse adendo. O banheiro, querendo ou não, ele é algo de utilidade rápida das pessoas, que vai ali para uma necessidade, mas ele também é um espaço energizante, né? Sim. Então, a ideia era assim, por que não fazer um banheiro que fosse mais do que um banheiro do dia a dia? Porque é uma ideia super legal, mas que eu teria a oportunidade de mostrar como, tudo isso que eu tô falando na teoria, como isso realmente funciona, né? Então, as pessoas quando entram no meu espaço, elas imediatamente já comentam assim, que banheiro relaxante, vontade de ficar aqui mais tempo, né? Então, é justamente o que eu queria, né? Eu chamo de banho sensorial, porque é um ambiente para tu sentir, não é um ambiente só para tu ver. Ele tem que ser bonito, né? Tem que ser elegante, como a proposta que eu fiz, mas mais do que isso, ele pode ser um ambiente de cura, inclusive. Até Desconexão com o ambiente que tu estava antes, né? A realidade e trazer. Essa é a minha ideia, que a pessoa entre lá e ela sinta realmente com uma música gostosa, com um cheirinho super gostoso do ambiente, que todo mundo comenta, com uma iluminação mais quente, indireta. É como se fosse um spa em casa, né? Minha proposta era essa, não é para ser um banheiro convencional realmente. E mostrando também que existem várias estratégias que a gente pode aplicar, como o design biofílico, que muitas vezes é falado, mas que o design biofílico não é somente colocar plantas no ambiente, como muita gente acha que é. Então, por exemplo, meu ambiente ele é super neutro, ele não tem muitas cores de forma intencional, né? Isso é importante, né? Como é que tu faz essa junção, né? Como é que tu faz a organização de entender as plantas? Porque não é qualquer planta que tu vai colocar lá também, né? Sim, tem tudo isso, né? A gente tem que entender de que pode ir dentro do ambiente, que planta que faz bem, que planta que faz mal. Mas o meu espaço é diferente, né? O que eu pensei em fazer? Eu queria mostrar que a gente pode ter uma paleta mais elegante e bem suave, porque tem gente que não quer ter essa estética. A gente sabe que o design biofílico funciona, colocando bastante cores que a gente vê na natureza, mas ele também pode funcionar de outras formas. Então, no meu caso, o que eu fiz? A gente tem baixo contraste de cores, então ele é um ambiente bem neutro, assim, neutro de cores, né? Mais bege, com uma madeira clarinha, mas a gente tem elementos da natureza. A gente tem um piso, eu fiz um porcelanato orgânico, então ele remete a pedras. Eu tenho a madeira que envolve a parte principal do banheiro para trazer esse aquecimento. Pedra bruta também, que ela traz textura. Então, para não ficar um ambiente monótono, ele é bem minimalista, mas para não ficar monótono, eu brinco com texturas e com formas. E a iluminação também ela é importante, ela é uma iluminação de destaque. E isso é muito legal. Eu visitei a casa, achei sensacional todos os ambientes, né? E cada um traz uma realidade diferente, né? Parece que tu tá entrando em universos diferentes, né? Sim.
Essa era realmente a ideia. Então, eu sempre falo pra pessoa, você tem que entrar, né? Tem gente Sim. que para na porta e olha, não, você tem que entrar. Viva o momento. Porque tem que sentir, te imagina que dentro por um período, com certeza tu vai sair melhor, se sentindo melhor. Imagina que tu tá no dia a dia, na correria, tu chega ali, é realmente pro teu cérebro interpretar aquele ambiente como um ambiente agora Claro. de menos informação, pra gente ficar realmente relaxado. E aí a iluminação toda indireta, que é uma coisa que não te causa, não te perturba, né? Não tem um ofuscamento. E como é que tu faz pra juntar isso, né? Eu tava falando com um amigo que tem uma Sulina Iluminação, né? Eu conversava com ele lá, e o Diego, e ele falou assim, cara, eu tô me especializando em ambientação pelas cores, né? Esse design das cores. Então a luz, ela é extremamente importante. Nós temos um ambiente, uma luz mais amarela, para nos deixarmos mais num lugar mais robusto, com uma cara diferente, mas tem momentos que eu vou gravar, por exemplo, com aquela luz branca estourando, porque não pode ter nenhuma sombra. Sim. Então a gente tem que fazer umas ambientações, né? As quebras, né? E aí estamos falando dentro de um banheiro, né? Que é um lugar que muitas pessoas usam, mas que eu me falava de novo, né? A gente está vivendo mais um momento dentro do espaço. No caso, a iluminação ela é super importante para essa questão do bem-estar, porque a gente percebe que ao longo do dia a iluminação do dia também muda, né? A gente começa com uma luzinha mais amarela, ao meio-dia é o pico da luz, até a luz mais branca e ela vai baixando. Isso aí ajuda a regular nosso ciclo circadiano, né? Que é o nosso corpo entender é dia, agora é noite, e prejudica muito a gente estar num ambiente de luz branca à noite, por exemplo, porque pro nosso corpo já era a hora de estar baixando, então por isso que é importante a gente ter a luz amarela no momento de relaxamento. Então eu imagino o banheiro sendo o meu banheiro, no caso, sendo aquele momento quando tu chegar à noite, tu poder relaxar. Então, por isso que a luz é mais amarela, mais baixa, mais suave, porque é realmente o que nosso corpo espera, né, para esse horário. Sabe que eu fiz uma análise sobre isso, porque eu, por exemplo, eu sou hiperativo, faço 200 coisas ao mesmo tempo, né, dá pra perceber. E eu já vi a ambientação do meu quarto, por exemplo, né? Eu tenho uma luz no meu quarto, que todos os apartamentos são as luzes claras, brancas, né? Aí que eu fiz o quê? Na cozinha, eu botei uma luz num canto mais amarela, que daí eu chego ao lugar que eu vou fazer minha refeição, me organizar e tudo mais. E no corredor que vai pro quarto eu já boto uma mais amarela. Pra eu saber que eu já tô indo lá pra descansar. É exatamente isso. A gente tem que... E isso, como eu falei no início, né? O nosso corpo vai percebendo o ambiente. Tu vê como isso te afeta, né? Se tu tivesse aquela luz branca, tu ia chegar talvez agitado, né? Ela te dificulta acalmar realmente, né? Então, a iluminação é super importante pra isso. E também acho que ela é importante pra dar uma sofisticação também no ambiente, né? Então, a minha ideia, por exemplo, pra esse ambiente aqui da mostra, foi fazer uma iluminação toda indireta, só de destaque. Então, tu não vê o ponto de luz. A gente vê que ela... só o final. A gente vê o efeito, né? Ela joga a luz pra cima, daí eu coloquei uma textura no teto, que essa luz mostra essa textura. Que é muito bonito. Joga uma luz pra baixo também, pra dar uma impressão que o painel tá solto do ambiente. E aí tem a sanca, tem, né, um cortineiro, tem um nicho. Então, tudo isso também ajuda a criar uma ambientação mais elegante, né? E confortável, independente de ser um ambiente de bem-estar ou não. Isso é muito legal. E, claro, estamos aqui na Mostra de Design com um dos seus ambientes, mas no teu dia a dia, como é que tem sido, né? A mostra tá te trazendo retornos, as pessoas estão vendo o teu produto, mas que outras opções tu costuma ofertar? A mostra está sendo muito importante para mim, assim, porque como eu tenho esse olhar para a arquitetura, de querer mostrar que a arquitetura realmente pode nos impactar de várias formas. E impacta muito, né? E eu tenho visto que o pessoal tem entendido, assim, quando entra, principalmente quando eu explico, mas mesmo quando eu não explico, quando o pessoal entra, eles já sentem isso, né? E aí quando eu dou a explicação, faz muito sentido, mostrando que todas as escolhas são intencionais, né? Que o projeto vai além, para mim, vai além de tendências de moda, não é por ser moda, né? Claro. Outro dia, até ontem, entrou um pessoal e disse assim, tá super em altas. Aí eu falei, não é porque tá super em alta, né? Tem explicação. Daí eu expliquei toda essa questão. Tipo assim, design biofílico não é um estilo, ou neuroarquitetura não é um estilo, né? É uma forma que a gente interpreta o ambiente, uma ferramenta de projeto, vamos dizer assim, né? Na verdade, tu tá despertando as pessoas a ideia de elas assimilarem algumas coisas e entendendo também a reação das mesmas. E aí isso eu tento aplicar em todos os meus projetos, né? Eu faço projetos também de clínicas, projetos residenciais, então são várias situações que a gente pode usar isso, né? Por exemplo, numa clínica, tu tem uma pessoa que está na sala de espera, às vezes nervosa, tu pode aplicar alguma coisa, né? Ou também o profissional também precisa de um ambiente de trabalho que funcione melhor para ele, que seja confortável. Que deixe mais ativo, né? Então a gente pensa em todo mundo, né? O profissional que está atendendo, os funcionários deles que também tem que render, né, no trabalho de forma saudável, né? Tem que ser um ambiente saudável de trabalho. Claro. E também os clientes, né? E na nossa casa a gente tem, como tu comentou, diversas possibilidades da gente aproveitar melhor a nossa casa, né? E além disso, dessa questão de design biofílico, de neuroarquitetura,
a gente também tem que ter identidade, né, na nossa casa. Então, uma coisa que eu sempre procuro é personalizar o projeto, né? Entender bastante entender a pessoa. O que a pessoa quer e que ela busca. Fazer um briefing bem feito, entender bem qual é o teu estilo. Sim. Não exatamente com referência do que tu viu, mas isso conversa contigo, porque às vezes a pessoa acha que conversa e não conversa, né? E uma outra coisa que eu ia perguntar, que é curioso, né? Imagina, eu tô com 37 anos, há 20 anos atrás se falava do AutoCAD, né? Não sei nem qual é agora que a gente está usando, se é o mesmo, se mudou para projetar, né? Para fazer as coisas. Mas como é que tu aplica a tecnologia nos teus projetos? A gente vai realmente mudando e se adaptando. E hoje realmente está cada vez mais rápido essas mudanças. Muito, quando a gente né? aprende uma coisa, já surge uma nova, né? O AutoCAD, eu ainda até uso algumas vezes o AutoCAD, Sim. mas hoje em dia ele está sendo bem substituído, vamos dizer assim, por projetos de BIM, que são aqueles projetos que o pessoal faz e eles já são compatibilizados todos ao mesmo tempo, né? Elétrico, hidráulico, tudo meio encaixado, junto, né? Como eu trabalho com interiores, para mim o que funciona hoje é trabalhar direto no SketchUp e no layout. O layout é como se fosse o BIM do SketchUp, né? Então a gente faz o projeto todo no 3D e ele já gera as vistas detalhadas. Já te dá o resultado. E tudo isso também nos poupa bastante tempo, né? Então é uma coisa muito boa. Extremamente importante isso, né? E olha aí, e falando sobre novas tendências, né? O que tu analisa que as pessoas estão gostando mais? Eu percebo muito, assim, que as pessoas têm procurado cada vez mais a identidade delas, assim, sabe? Muita gente chega... Mais pessoal a coisa. Pessoal, assim, as pessoas estão muito incomodadas, não todo mundo, mas muita gente que chega e conversa comigo sobre isso. Eu não quero uma casa com cara de showroom, por exemplo, eu não quero a casa de todo mundo, eu preciso da minha casa. Então as pessoas estão voltando... O meu canto, aquele sofá daquele jeito, o meu banheiro desse jeito aqui. Ou alguma coisa, assim, que ela tem que, para ela, tem um valor, e a gente tem, como arquiteto, tentar entender como trazer isso da melhor forma, né? Tipo, como fazer uma coisa que esteticamente fique bonito e agradável, né? E que a pessoa se sinta pertencente àquele espaço, que ele é dela, né? Isso é totalmente importante, porque, vamos lá, é até questão de paleta de cores, né? O que te agrada mais, o que te agrada menos. Também tem isso, a gente tem que também sempre tentar entender o que para aquela pessoa é, porque... Não adianta a gente falar, o vermelho é uma cor que agita mais, mas se a pessoa tem uma boa relação com aquilo ali, de alguma forma a gente tem que colocar isso no projeto, porque para ela faz sentido. É claro que a gente vai mostrar a melhor forma de usar essa cor, dando um exemplo, né? Mas se tu colocar na parede inteira, talvez, simplesmente, tu vai ficar saturado. Sim. Mas trazer o que a pessoa tá te pedindo, né? Porque para ela é importante, a gente não pode deixar de levar em consideração tudo isso, É que eu digo, né? O vermelho tá aqui porque ele chama atenção para informação, para notícia, né? Isso. Mas daqui a pouco ele não vai estar na minha sala, por exemplo, que eu quero um lugar mais de descanso. Mas é muito interessante. Olha, e mais que eu converso com o universo de vocês, que eu acho muito legal, porque eu sou o cara da comunicação, né? Sim. Acho que a gente tem que saber falar de vários assuntos e também conduzir as conversas. Eu observo a dedicação que vocês têm a isso, né? Eu vejo eu falar pra vocês têm brilho no olho naquilo que fala, né? Sim, a arquitetura, assim, tu tem que gostar, porque é uma área que nos demanda muito, né? Muito estudo, muito trabalho, tudo muito trabalhoso, demora muito para fazer. A gente tem que estar sempre estudando, sempre, né? É uma coisa que não termina. E então é paixão mesmo, assim, tem que ser apaixonado, e os arquitetos normalmente são assim com a profissão. E como é que tu avalias o teu desempenho aqui nesse teu projeto? Que tu conseguiu alcançar? Cheguei onde eu queria. Eu tô muito, muito feliz, de verdade. Meu projeto é uma das capas da revista. Pois achei então, lindo, assim, né? Pra mim foi, assim, sensacional. Eu acho, mas o mais importante do que isso é realmente, assim, quando eu fiz o projeto com essa proposta, que não é uma proposta, ele é mais, digamos assim, não é um banheiro tão comercial, fácil de vender a ideia, mas eu quis vender um conceito, né? Mostrar um conceito. E ele está sendo super bem recebido, todo mundo que entra elogia bastante. Então, para mim, está sendo uma realização, assim, né? Então, acho que está sendo ótimo para mim a repercussão e os elogios e todo mundo entendendo, principalmente entendendo a minha proposta, né? Sim, e a gente espera que eles continuem entendendo e continuem valorizando o teu produto. Isso é muito bom. Acho que é muito legal ter essas conexões, né? Entender dessas todas essas situações que trazem o dia a dia. Mas eu quero te perguntar, antes da gente encerrar, qual que é, digamos, o maior desafio que tu vê, assim, para transmitir o que a pessoa quer? Eu acho que o maior desafio é a gente realmente entender o cliente. E aí, para isso, a gente o arquiteto tem que se dedicar no primeiro momento de briefing, e a gente tem que instigar a pessoa. Porque as pessoas não sabem, muitas vezes, nos dizer o que eles querem. Sim. E, às vezes, nos dizem da forma errada. Porque eles não sabem, eles não têm... eu gosto de estilo clássico. Mas o que é o clássico para ele? O que ele entende como clássico, como leigo? Então, a gente tem que entender, né, além do que ele nos diz, né? A gente tem que perceber a pessoa além do que ela está nos falando, né? Isso é importante, né? Entender realmente o que ela está buscando. Isso aí é o mais difícil, mas... É uma faculdade à parte. É. Maravilha.
Muito obrigado do nosso papo aqui, de conversar um pouco. A gente falava sobre vários assuntos. Espero muito que as pessoas venham conhecer o teu ambiente. Mas se elas quiserem conhecer em outro momento, como é que faz para te encontrar também nas redes? O pessoal pode me encontrar no Instagram, Fabiana Costa Arquitetura. E pode me chamar por lá, tem meus contatos. Maravilha. Fabiana Costa, então, desenvolveu aqui um excelente ambiente. Fabiana, alguma dica, recado que você quer dar para alguém? Que visitem a mostra, né? Que a mostra está nas 2 semanas finais agora e tem muita coisa legal para o pessoal conhecer. Maravilha, então. Ficamos aqui com mais um episódio, logo a gente volta com muito mais.